Sejam bem-vindos ao Hora de Histórias Assombradas, o canal onde as lendas mais aterrorizantes ganham vida e os mistérios sobrenaturais são desvendados. Hoje, mergulharemos em uma das lendas mais assombrosas das escolas brasileiras, a famosa loira do banheiro. Prepare-se para conhecer uma história que atravessa gerações e continua a arrepiar alunos por todo o país. Mas, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Sua interação é essencial para mantermos o canal ativo, trazendo histórias de arrepiar. Já ouviu essa lenda ou teve uma experiência assustadora? Deixe seu relato nos comentários, e quem sabe, ele apareça no próximo vídeo. A lenda da loira do banheiro, origem e expansão. A lenda da loira do banheiro é uma das mais conhecidas no Brasil, especialmente no ambiente escolar. Surgindo entre as décadas de 1970 e 1980, ela rapidamente se espalhou por escolas de todo o país, com relatos de avistamentos e invocações do espírito em banheiros femininos. Embora suas origens sejam nebulosas, a versão mais popular conta a história de uma jovem loira que morreu de forma trágica em um banheiro escolar. O espírito dessa jovem, chamada Maria Augusta ou Ana Clara, ficou preso no local, assombrando aqueles que se atrevem a invocá-la. Segundo relatos, Maria Augusta teria sido uma estudante que, devido à pressão de seus pais e à repressão escolar, se trancou no banheiro e cometeu suicídio. Outra versão afirma que ela sofreu um acidente ao escorregar e bater a cabeça morrendo, sozinha no banheiro. Em ambos os casos, seu espírito permanece preso, buscando vingança ou atenção daqueles que a invocam por meio de rituais. Esses rituais variam, mas o mais comum é o de bater na porta 3 vezes, dar descarga repetidamente ou chamar seu nome em frente ao espelho. A figura da loira do banheiro geralmente é descrita como uma mulher de aparência perturbadora, com cabelos loiros longos, vestida de branco ou com roupas manchadas de sangue, olhos fundos e semblante assustador. Os relatos sugerem que ela aparece para quem a invoca de maneira inesperada, muitas vezes causando pânico entre os estudantes. Com o passar dos anos, a lenda se espalhou rapidamente, principalmente entre crianças e adolescentes. O medo de usar os banheiros sozinhos após ouvir as histórias começou a ser comum, e muitas escolas até passaram a ver pichações nas portas dos banheiros relacionadas à lenda, aumentando o mistério e o terror em torno dela. Possível origem histórica: a Condessa de Campinas. Uma possível origem histórica da lenda está associada à Condessa de Campinas, Maria Augusta de Oliveira Borges. A Condessa, que viveu no século XIX, foi uma figura notável da aristocracia brasileira, conhecida por sua beleza e status social. Após sua morte, boatos surgiram de que seu espírito continuava a vagar, especialmente em locais que frequentava, como antigos casarões ou áreas relacionadas à sua vida. O túmulo da Condessa, localizado em um cemitério de Campinas, tornou-se alvo de histórias sobrenaturais, onde muitos acreditavam que o espírito de Maria Augusta continuava a se manifestar. Embora não haja uma conexão direta entre a Condessa e os banheiros escolares, a tragédia de sua morte jovem e seu cabelo loiro podem ter inspirado ou influenciado a criação da loira do banheiro. Variações regionais: a lenda da loira pelo Brasil. Como toda lenda urbana, a história da loira do banheiro se adaptou e assumiu formas diferentes conforme se espalhava pelas diversas regiões do Brasil. Cada local deu sua própria versão para a história, o que contribuiu para a riqueza e complexidade da lenda. Sudeste, em São Paulo, algumas escolas mais antigas têm histórias de que a loira era uma jovem rica que frequentava o colégio próximo. Em alguns relatos, ela não se apresenta de maneira violenta, apenas aparece como um espírito assombrado, vagando pelos corredores ou desaparecendo assim que é avistada. No entanto, em outras versões, a loira surge de forma agressiva, assustando e até atacando alunos. Minas Gerais, em algumas instituições religiosas, principalmente em cidades pequenas, a lenda da loira do banheiro assume um tom mais pesado. Relatos falam de uma aluna que sofria abusos de freiras severas e, após um incidente, acabou falecendo no banheiro do internato. Seu espírito, revoltado e preso ao local, ainda assombra quem passa por lá. Sul do Brasil. No sul, a lenda é ainda mais macabra.
Em alguns relatos de escolas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a jovem loira teria morrido afogada em um banheiro escolar. O espírito, tomado por ódio, faz aparições sempre que alguém tenta brincar com seu nome, resultando em eventos paranormais que incluem objetos se movendo sozinhos, portas batendo ou luzes piscando. Norte e Nordeste, nessa parte do país, a lenda também é conhecida, mas em algumas regiões ela assume o nome de Mulher do Banheiro. Embora a descrição física da figura permaneça a mesma, uma jovem loira com aparência perturbadora, aqui, o espírito é ainda mais vingativo, aparecendo apenas para quem a invoca com desrespeito, e não simplesmente por curiosidade ou brincadeira. Essas variações regionais mostram como a lenda se enraizou profundamente no imaginário popular, adaptando-se aos medos e histórias locais, mas sempre mantendo a essência de um espírito vingativo preso aos banheiros escolares. Semelhanças com outras lendas globais. A loira do banheiro não é uma lenda única no mundo. Várias culturas têm histórias semelhantes de figuras fantasmagóricas que aparecem em locais isolados e são invocadas por rituais simples. Um dos exemplos mais famosos é o de Bloody Mary, uma lenda urbana que tem origem na Europa e nos Estados Unidos. Assim como a loira do banheiro, Bloody Mary é invocada na frente de um espelho ao repetir seu nome várias vezes. Acredita-se que essa figura seja uma mulher vingativa, pronta para atacar aqueles que a invocam de maneira imprudente. No Japão, há uma lenda semelhante conhecida como Anako-san, o espírito de uma jovem que morreu em um banheiro escolar e agora assombra esses locais. Assim como a loira do banheiro, Anako-san é invocada por estudantes, e sua aparição sempre gera pavor. Essas semelhanças indicam que o medo de figuras sobrenaturais associadas a lugares como banheiros não é exclusivo do Brasil. Em várias partes do mundo, as histórias de espíritos que podem ser invocados por meio de rituais simples são uma constante, mostrando um temor compartilhado pelo desconhecido e pelo sobrenatural. A lenda hoje, na era digital e o medo permanente. Embora a lenda da loira do banheiro tenha surgido décadas atrás, ela continua viva até os dias de hoje, especialmente no ambiente digital. Redes sociais como YouTube, TikTok e Instagram mantêm o mistério vivo entre as novas gerações. Jovens continuam a realizar o ritual de invocação da loira e a postar vídeos dessas experiências, alimentando a popularidade da lenda e reforçando o medo coletivo. Além disso, fóruns online e blogs de histórias paranormais estão repletos de relatos de pessoas que dizem ter visto ou sentido a presença da loira do banheiro. Mesmo com a modernidade e o avanço da tecnologia, o medo de entrar sozinho em um banheiro escolar após ouvir essas histórias ainda assombra muitas crianças e adolescentes. Agora que você já conhece a origem e as variações da lenda da loira do banheiro, é hora de mergulharmos em alguns relatos assustadores de pessoas que afirmam ter tido encontros reais com esse espírito. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai deixar você com arrepios. Vamos aos relatos. Relato 1. O banheiro da escola abandonada. Na pequena cidade de Santa Cecília, uma antiga escola foi fechada nos anos 90 após uma série de eventos inexplicáveis envolvendo a loira do banheiro. Os alunos relatavam aparições de uma mulher loira no espelho dos banheiros, especialmente no feminino do segundo andar. O pavor tomou conta da escola quando um grupo de alunos decidiu invocar a loira durante uma tarde, seguindo o ritual de bater 3 vezes na porta e chamar seu nome diante do espelho. Conforme o relato de um dos sobreviventes, ao final do ritual, as luzes do banheiro começaram a piscar e o som de risadas ecoou pelo ambiente. O que parecia ser uma brincadeira se transformou em terror quando a porta do banheiro foi violentamente fechada, deixando todos presos lá dentro. Eles começaram a gritar, mas ninguém de fora conseguia ouvir. Um vulto com longos cabelos loiros surgiu no espelho, observando-os com olhos sombrios. Depois de alguns minutos de tensão, a porta se abriu sozinha, e os alunos saíram em disparada. Desde então, o banheiro foi lacrado, e a escola fechada logo em seguida, considerada amaldiçoada pela comunidade. Relato 2. O chamado às 3 da tarde. Em uma escola estadual no Rio de Janeiro, corria o boato de que a loira do banheiro só aparecia se fosse invocada exatamente às 3 horas da tarde,
o que muitos diziam ser o horário exato da morte de uma aluna misteriosa. 3 amigas, curiosas e céticas, resolveram testar a lenda. Após o último sinal da escola, o trio se reuniu no banheiro mais antigo do prédio. O local, conhecido por seu ar decadente, tinha azulejos desgastados, um espelho manchado pelo tempo e luzes que oscilavam, projetando sombras escuras nas paredes. O relógio marcava 14h55. As meninas, visivelmente nervosas, olhavam umas para as outras, rindo, mas com um quê de incerteza no ar. Elas combinaram que fariam o ritual assim que o relógio marcasse exatamente 15 horas, como ditava a lenda. Quando o ponteiro chegou ao horário exato, o ambiente pareceu mudar. O ar ficou pesado, quase denso, como se algo invisível estivesse observando. Mesmo assim, elas seguiram em frente. Bateram 3 vezes na porta do banheiro, deram descarga várias vezes e repetiram loira do banheiro diante do espelho. Por alguns segundos, nada aconteceu. Mas, de repente, uma das meninas notou algo estranho no espelho. Ele começou a embaçar lentamente, como se alguém tivesse soprado nele. As 3 se entreolharam em silêncio, e um arrepio percorreu suas espinhas. Quando o embaçado no espelho começou a se dissipar, uma forma vagamente humana apareceu, quase como um vulto. O relógio, que segundos antes estava funcionando normalmente, parou. Os ponteiros congelaram em 15 horas exatos, o som do tic-tac desapareceu, mergulhando o banheiro em um silêncio sepulcral. Uma brisa gelada varreu o local, e uma das amigas, Ana, soltou um grito abafado. Ela sentiu algo tocar seu ombro, algo frio e invisível. Suas amigas olharam com horror enquanto Ana parecia congelada, seus olhos arregalados fixos no espelho. No reflexo, uma figura feminina começou a se formar lentamente, mas desta vez com mais clareza. Era uma mulher loira, com cabelos molhados caindo em seu rosto, cobrindo parcialmente sua pele pálida e seus olhos vazios. Ela se aproximava cada vez mais, como se estivesse saindo do espelho. Ana, paralisada, apenas sussurrava: "Ela está aqui." As outras 2 garotas tentaram puxar Ana para fora, mas ela não se movia. Foi então que a porta do banheiro começou a bater sozinha, repetidamente, como se alguém estivesse do lado de fora tentando entrar. O som ecoava pelos corredores desertos da escola. As luzes piscavam violentamente, e cada vez que se apagavam, a figura no espelho parecia mais próxima. As meninas sabiam que precisavam sair dali, mas Ana parecia presa a algo, seu olhar vidrado no espelho. Finalmente, em um último esforço desesperado, as amigas conseguiram puxá-la para fora. A porta do banheiro se fechou com um estrondo logo atrás delas, e o som de uma risada ecoou pelo corredor vazio. Quando olharam para trás, ainda puderam ver, pelo reflexo da pequena janela da porta, a silhueta da mulher loira parada diante do espelho, as observando. Elas correram o mais rápido que puderam e juraram nunca mais falar sobre aquele dia. Desde então, aquele banheiro foi evitado por todos, e alguns dizem que, à tarde, é possível ouvir o som da porta batendo sozinha, como se alguém estivesse tentando sair, ou talvez entrar. Relato 3, a última aula. Era uma tarde comum em uma escola municipal do interior de São Paulo. Os corredores estavam quase vazios, já que a última aula do dia estava prestes a acabar. Apenas algumas turmas permaneciam no prédio, com a rotina de sempre, exceto por um detalhe: o banheiro feminino do 2º andar. Todos sabiam que aquele lugar carregava uma história sombria, uma história que os alunos mais velhos se recusavam a contar. Diziam que, se você entrasse sozinho, naquele banheiro após o último sinal e fizesse o ritual, poderia despertar algo que não deveria ser incomodado. Natália, uma aluna do 3º ano, não acreditava em superstições. Para ela, a loira do banheiro não passava de uma história criada para assustar os novatos. No entanto, naquela tarde, incentivada por um grupo de amigos, decidiu testar a lenda por si mesma. A escola estava em silêncio quando ela se levantou da cadeira e caminhou em direção ao banheiro.
Seus amigos prometeram esperar do lado de fora, mas, no último minuto, todos recuaram, alegando estar com medo. Eu faço isso sozinha, então, disse Natália, tentando esconder o nervosismo em sua voz. O banheiro do segundo andar era conhecido por seu aspecto abandonado. As luzes, sempre piscando, iluminavam fracamente o espaço. O cheiro de mofo impregnava o ar, e o eco dos passos de Natália parecia amplificado pelas paredes frias e sujas. Ao entrar, ela notou que todas as portas dos boxes estavam entreabertas, balançando levemente com o vento que soprava pelas janelas quebradas. Algo não parecia certo, mas ela se recusava a voltar atrás. O ritual era simples: bater 3 vezes na porta do último box, dar descarga 3 vezes e chamar o nome loira do banheiro 3 vezes em frente ao espelho. Natália respirou fundo e foi até o fim do corredor de boxes. A cada passo que dava, sentiu o ar mais frio, e uma sensação de ser observada começou a tomar conta dela. Isso é só coisa da minha cabeça, sussurrou para si mesma, tentando se acalmar. Quando finalmente chegou ao último box, empurrou a porta com a mão trêmula. O rangido que se seguiu parecia ecoar infinitamente. Ela bateu 3 vezes. O som reverberou pelo banheiro vazio. Então, com um pouco mais de hesitação, deu descarga 3 vezes. Agora, só faltava a última parte. Natália se aproximou do espelho. O vidro estava sujo, com manchas que mais pareciam formas vagas e indistintas. Olhando para seu próprio reflexo, ela murmurou: "Loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro." Silêncio. Por um momento, nada aconteceu. O som de sua respiração pesada era o único ruído no ambiente. Ela deu uma risada nervosa, sentindo-se boba por acreditar em tais coisas. Mas, quando estava prestes a sair, as luzes do banheiro começaram a piscar com mais intensidade, até que, de repente, se apagaram completamente. Natália ficou parada, imóvel, enquanto seus olhos tentavam se ajustar à escuridão. O silêncio agora parecia vivo, pulsante, quase como se o próprio banheiro estivesse prendendo a respiração com ela. Então, um som baixinho, quase imperceptível, quebrou o silêncio. Um som de água pingando. Mas o som não vinha das torneiras. Era do espelho. Uma gota de água escorreu do topo, como se estivesse sendo espremida da parede, e depois outra. Logo, a superfície do espelho estava completamente coberta por uma fina camada de água, e, no reflexo embaçado, uma forma começou a se delinear. Natália recuou, o coração acelerado. O espelho agora refletia algo que não era ela. Uma figura alta, de cabelos longos e loiros, apareceu vagamente no meio da névoa, mas seus traços eram distorcidos, como se algo estivesse tentando emergir do outro lado. Lentamente, a figura começou a se aproximar do espelho, sua mão esquelética tocando o vidro. Natália, paralisada pelo medo, assistia enquanto a mulher no reflexo sorria de forma macabra, revelando dentes quebrados e olhos vazios. De repente, o som das portas dos boxes começou a bater violentamente, uma após a outra, como se algo estivesse percorrendo o corredor em sua direção. O pânico tomou conta de Natália, que finalmente conseguiu mover as pernas e correr em direção à saída. As luzes voltaram com um estalo, revelando o banheiro vazio. Ela empurrou a porta, mas ela não abria. Era como se estivesse trancada do lado de dentro. Desesperada, Natália olhou para o espelho uma última vez e viu, horrorizada, que a figura loira agora estava fora do espelho, parada logo atrás dela. Um toque gelado atravessou sua nuca, e a última coisa que ela ouviu antes de desmaiar foi uma risada abafada e arrastada. Ela foi encontrada horas depois por um funcionário da escola, caída no chão do banheiro, pálida e sem consciência. Nunca mais falou sobre o que aconteceu naquele dia, mas os boatos só cresceram. Dizem que, desde então, qualquer um que tente repetir o ritual naquele banheiro pode ouvir a risada da loira do banheiro e sentir o toque gelado de sua mão. Relato 4. A nova aluna.
Em uma escola localizada na cidade de Boa Vista, o clima sempre era agitado, mas naquela tarde algo parecia diferente. Havia rumores de uma nova aluna transferida que, segundo os boatos, vinha de outra escola onde teria acontecido um incidente misterioso. Seu nome era Larissa, e apesar de sua aparência calma e amigável, algo nela incomodava os outros alunos. Alguns até diziam que, antes de ser transferida, Larissa havia realizado um estranho ritual na antiga escola, algo que envolvia a lenda da loira do banheiro. Durante o recreio, um grupo de meninas decidiu confrontar Larissa. Elas a cercaram no banheiro feminino, rindo e a provocando sobre a tal história. Larissa, com um olhar frio, apenas sorriu de canto de boca e se virou para o espelho. "Vocês querem saber a verdade sobre a loira?", perguntou ela, em um tom baixo e enigmático. As meninas, agora desconfiadas, observaram enquanto Larissa se aproximava do último box. A atmosfera do banheiro começou a ficar mais fria, o som de risadas e conversas do corredor parecia distante. Larissa bateu 3 vezes na porta do último box, olhou para o espelho e disse com a voz firme: "Loira do banheiro! Loira do banheiro! Loira do banheiro!" De repente, o silêncio tomou conta do banheiro. As luzes piscaram e uma brisa fria soprou, mesmo com todas as janelas fechadas. Uma das meninas tentou abrir a porta para sair, mas a maçaneta parecia travada. O espelho começou a se embaçar, formando a silhueta de uma figura feminina com cabelos loiros e longos. As meninas ficaram paralisadas de medo enquanto Larissa permanecia de costas, observando calmamente a aparição. Quando a figura começou a emergir do espelho, as meninas finalmente gritaram, tentando forçar a porta para sair. Larissa se virou, com um olhar sereno, e disse: "Ela só vem quando é chamada, agora vocês têm o que queriam." A porta finalmente abriu com um estalo, e as meninas correram, deixando Larissa sozinha no banheiro. Quando as luzes voltaram ao normal, ela saiu calmamente, como se nada tivesse acontecido. Depois desse dia, nenhuma das garotas ousou falar novamente sobre a loira do banheiro, mas as marcas de unhas no espelho e os sussurros no corredor vazio nunca deixaram de assustá-las. Relato 5. O vigia noturno. A escola sempre ficava vazia após o último turno, mas o vigia noturno, seu Raimundo, sabia que o trabalho não era fácil. Ele já estava acostumado com os sons estranhos que vinham dos corredores e salas escuras. No entanto, havia algo sobre o banheiro feminino do segundo andar que o deixava inquieto. Diziam que à noite, após o toque final, estranhos ruídos podiam ser ouvidos de lá, e ele, por precaução, nunca se aproximava muito daquela área. Certa noite, enquanto fazia sua ronda habitual, Raimundo ouviu um som vindo do banheiro feminino. Parecia um choro baixo e abafado. Com sua lanterna em mãos, ele decidiu verificar, achando que alguma aluna poderia ter ficado presa lá dentro. Quando abriu a porta, encontrou o local vazio, mas o choro continuava, ecoando de algum lugar mais ao fundo. Ele seguiu o som até o último box, onde a porta estava trancada. O choro parecia vir de dentro. "Tem alguém aí?", perguntou ele, batendo levemente na porta. Nenhuma resposta, apenas o som contínuo do choro. Seu Raimundo tentou forçar a porta, mas ela não cedeu. Desconfiado, decidiu dar a volta e olhar pelo espaço embaixo da porta. Quando se agachou, viu algo que gelou seu sangue: pés descalços e sujos, uma mulher de cabelos longos caídos até o chão. Ele recuou imediatamente, deixando a lanterna cair, e correu em direção à saída do banheiro. Porém, assim que se virou, todas as portas dos boxes começaram a bater violentamente, uma por uma, como se algo estivesse passando por elas em uma velocidade impossível. A última porta bateu tão forte que as luzes do banheiro piscaram e se apagaram. Sem fôlego, seu Raimundo correu pelos corredores escuros até a sala de segurança, onde trancou a porta e tentou se acalmar. Naquela noite, ele pediu demissão. Nunca mais voltou àquela escola, mas, desde então, os relatos sobre o banheiro feminino aumentaram. Muitos disseram que ouviram o mesmo choro à noite,
e nenhum funcionário ousava mais passar por lá depois do anoitecer. Agora que você conhece mais sobre essa lenda tão assustadora, e como ela continua a nos rodear, me diga, você teria coragem de invocar a loira do banheiro? Ou prefere não arriscar? Não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. E se gostou do vídeo, já sabe, se inscreva, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos vemos no próximo Hora de Histórias Assombradas.